Você é um autor iniciante, está escrevendo a sua primeira história e de repente passa aquela insegurança de e se escreverem uma história parecida com a minha, será que vão achar que eu que plagiei? Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de estudo. O vídeo de hoje eu quero que seja um abraço para aquele autor que está se aventurando a escrever a sua primeira história e também uma provocação para que você cave mais fundo na sua motivação por trás dessa escrita. É claro que as inseguranças de um autor iniciante não cabem num vídeo só, mas eu acho que essa é uma das mais incômodas, né? Primeiro você fica fascinado com uma ideia que te impulsiona a falar, eu quero escrever uma história sobre isso. Você começa a fazer pasta de referência no Pinterest, começa a fazer um mood board da história, começa a juntar um monte de coisas sobre os personagens, sobre o tema da história, e aí você começa a perceber que aquele tema que parecia que era invisível, que não tinha ninguém falando sobre aquilo, todo mundo de repente está falando ou sobre o tema, ou sobre o cenário que você tinha pensado, ou sobre a ideia de personagem, e aí de repente toda aquela pesquisa que você alimentou na internet começa a retornar com todo mundo tá falando sobre isso, um monte de gente falando, às vezes com muito mais habilidade, muito mais propriedade que você sobre o tema, e aí você dá aquela murchada do, poxa, não é um tema que talvez seja relevante, talvez eu não deva talvez eu não deva falar sobre isso, talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer essa história. A primeira coisa que você precisa se perguntar é por que essa história importa para você? O que nessa fagulha de ideia te pegou tanto a ponto de você desejar escrever uma história sobre isso? Por que isso é importante? Porque quando os desafios vierem, e eles virão, você precisa ter algo que te mantenha no foco e que seja mais específico do que escrever para a glória de Deus, porque esse é o nosso propósito central, geral, como escritores de ficção cristã. Nós escrevemos tudo para a glória de Deus, então tudo vai ser uma mensagem que guia as pessoas a Cristo. Isso é importante, isso é o propósito central, mas aquela história especificamente, como que ela vai fazer isso? Por que ela é importante? Por que ela tem que existir no meio de tantas histórias que dizem sobre aquele tema? Por que aquela história, por que dentro de todos os aspectos que são trazidos sobre aquele tema em outras histórias, por que essa história especificamente tem que existir? E se você não sabe responder essa pergunta, talvez não seja a hora dessa história. Você pode guardar aquela fagulha de ideia, às vezes ela é só uma sementinha e você não sabe que tipo de planta ela vai gerar ainda. Então deixa ela ali, deixa ela germinar primeiro para você descobrir que tipo de planta que ela é, para você então começar a trabalhar e deixar ela florescer, deixar ela crescer, né? Agora, se é já uma planta um pouquinho mais madura, que você já sabe o que ela vai se tornar, que você tem um propósito claro, que você tem uma motivação mais clara, vai ser mais fácil você trabalhar nela sem se deixar bater tanto pelas dificuldades que virão. Então você precisa ter bem claro isso, por que essa história precisa existir, por que ela importa tanto para você. E aí, uma vez que você tenha bem estabelecido do porquê que aquela história importa para você, de por que você acredita que ela deve ser feita, você precisa investigar se você tem os recursos necessários para fazer uma história bem feita sobre isso, porque não basta a gente ter a nossa percepção ou a nossa experiência sobre um determinado tema, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa investigar. Então, tanto se você tem os recursos de pesquisa mesmo para saber quais são os aspectos que envolvem aquela experiência que você quer abordar, como se você tem acesso a leitores sensíveis e leitores beta que possam te ajudar a se aproximar mais dessa situação. Então, por exemplo, se eu vou escrever sobre uma questão de acessibilidade, se eu vou escrever sobre uma questão de surdez, que é um dos exemplos que eu vou dar mais adiante, eu não tenho ninguém próximo que seja surdo, eu não tenho nenhuma experiência com essa comunidade, como que eu vou acessar isso, né? Mas é um tema que me toca, mas como que eu vou acessar isso? Como que eu vou pesquisar a respeito? Como que eu vou me aproximar da comunidade surda, da realidade deles, para poder escrever uma boa história a esse respeito, desse tema que me chamou a atenção? Entende? Então a gente precisa se dispor a investigar se a gente tem condições de fazer isso e dar o tempo que for necessário, porque às vezes aquele porquê vai continuar queimando no nosso coração e a gente vai falar, não, eu realmente preciso escrever essa história, eu realmente quero escrever essa história,
mas dar o tempo necessário para ela germinar. Às vezes você vai precisar passar muito tempo pesquisando e se aprofundando naquele tema que você ainda não domina tão bem para fazer uma história bem feita. Então se dê esse tempo, faça isso. E aí, com isso resolvido, eu consigo prosseguir para escrever essa história. Não importa quantas pessoas já tenham falado sobre esse tema, não importa quantas histórias existam sobre esse tema, por um motivo muito simples. Ninguém vai escrever sobre esse tema, ninguém vai escrever essa história como você. Simplesmente porque é impossível que duas pessoas escrevam a mesma história, mesmo que elas partam da mesma fagulha de ideia, mesmo que elas tenham o mesmo ponto inicial, mesmo que elas tenham experiências de vida muito parecidas, mesmo que elas façam escolhas semelhantes para os personagens, mesmo que tenham uma série de convergência de coisas parecidas, ainda assim as histórias serão diferentes. E aqui entra o exemplo que eu falei que eu ia dar para vocês. Em janeiro eu li uma história que chama O Som do Coração. É de uma autora surda que chama Raquel Campos, e ela escreveu a história de uma estudante de medicina que é surda oralizada, né? Então ela é surda, mas ela fala, né? Ela consegue falar. E ela tem todo um trabalho ali numa casa de idosos e ela trabalha ativamente para ajudar a permanência dessa casa que está com dificuldades ali. E é muito interessante que toda a forma com que ela trabalha, né, o primeiro impacto para mim no texto dela foi justamente no primeiro capítulo, porque tem uma ausência de sons, né? Toda a descrição que ela faz ali é por meio do que é visto, do que é sentido, do que é percebido, dos cheiros. Não tem som na descrição das primeiras cenas e fica um contraste bem evidente quando o par romântico da Alice aparece, porque ele é ouvinte. Então, a partir do momento que ele aparece, começa a ter as descrições de sons, do ambiente e tudo. Então, aparece esse contraste. E ela narra toda essa experiência dela de ser uma pessoa surda, oralizada, que não sabe Libras. Então, todas as barreiras que ela tem ali de comunicação e as questões dela precisar conseguir olhar as pessoas, depender da leitura labial para conseguir se comunicar. E toda a narração da experiência dela é única, né? É muito própria, né? A forma com que ela construiu esse romance foi muito, muito único, muito especial, né? E em comparação também com outra história que também trabalha a surdez, que eu tô lendo, que é Música para os Meus Olhos, da Liz Torres, ela também vai ter um personagem surdo, que é o Theo, mas ele não é só um surdo oralizado, ele tem implante coclear e ele usa Libras. Então ele tem toda uma outra realidade, ele tem todo um outro aspecto da vivência da surdez. As duas histórias têm personagens surdos, mas a própria surdez, com a sua diversidade, né, de ser oralizado, não ser oralizado, usar Libras, não usar Libras, ter o implante coclear, fazer a leitura labial, as questões relacionadas à reabilitação, torna tudo tão peculiar, porque cada um deles é uma pessoa diferente, que torna as histórias diferentes, né? A abordagem de cada um dos personagens também é diferente. Então só isso já torna as histórias muito únicas. Mas mais do que isso, a experiência de cada uma das autoras também torna a história muito diversa, né? A Raquel, ela trabalha com audiovisual e aí você vê isso permeado na história toda dela, né? Porque você consegue ver os ambientes com muita clareza. Ela traz a descrição da ambientação em cada um dos cenários do livro dela de uma forma muito clara. Você consegue passear os olhos praticamente pelos cenários que ela está construindo ali, né? Enquanto quando você vai para o livro da Liz, a Liz é médica, então você consegue ver a vivência do Theo durante todo o processo dele de reabilitação, como foi a experiência dele de aprender a conviver com a surdez, de não falar, depois de voltar a falar, você vê todo o aspecto quase clínico ali do acompanhamento dele. Então, o olhar diferente das autoras, a experiência de vida das autoras também fez diferença na construção dos personagens. Então, entende que não tem como alguém construir uma história do mesmo jeito que você. As duas autoras, elas têm aproximação com a comunidade surda, uma por ser surda, a outra por questões familiares ali, a família dela tem um histórico com surdez, então elas têm as suas próprias aproximações, mas a própria vivência dentro da comunidade é diferente,
né? E aí isso se expressa de forma diferente através das suas histórias também. Então, por mais que a gente parta do mesmo princípio, por mais que se eu pegar e colocar uma mesma ideia de história dentro de um grupo de escritores, as histórias que surgirem ali serão completamente diferentes, porque as decisões sobre os personagens, a caracterização dos personagens vai ser completamente diferente. A gente traz do nosso repertório, a gente parte do nosso repertório para fazer a nossa criação. Mesmo que você me argumente, não, Jéssica, mas a história que eu estou fazendo é completamente distante do que eu já fiz, da minha experiência, da minha história, completamente diferente, mesmo que seja a forma de pensar, a forma de construir, ela vai partir daquilo que você está acostumado, vai partir da forma que você aprendeu a construir ideias, né? Um exemplo disso é que eu sou obstetriz de formação, boa parte da minha vida foi dentro da academia, né? Foi dentro da área acadêmica, e depois eu tive 8, 9 anos em consultoria de gestão de negócios, então dentro do ambiente de negócios. Então a minha forma de pensar, a minha forma de construir personagem sempre passa pela formação deles e o trabalho deles. Então, antes mesmo de eu construir outras características dos personagens, eu sei com o que eles trabalham e qual foi a formação acadêmica deles. Sempre passa por aí, é quase automático para mim. Faz parte de entender quem eles são, entender qual é o histórico deles curricular praticamente, né? Porque é a forma que o meu pensamento acabou se habituando a pensar. Então, olha, faz sentido que ele escolha tal profissão, porque ele tem esse perfil, assim, 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 e aí a vivência dele no ambiente de trabalho vai ser dessa forma. É dessa forma que meu pensamento vai se estruturando, entende? Então, é uma coisa que vai surgindo espontaneamente por causa do meu histórico. Outros desdobramentos vão surgir a partir daí, naturalmente. Mas acaba começando a partir daí, acaba germinando a partir daí, porque é a minha referência mais comum, é o meu ponto mais comum. Então, acalme os ânimos, dedique-se em saber por que essa história importa para você, dedique-se a entender quais são as suas referências, quais são os recursos que você tem que levantar para que a sua história seja bem feita, para que sua pesquisa seja bem feita e você entregue uma história de qualidade, sem se preocupar se vai ser parecida com a de outra pessoa, porque não vai ser, você vai trazer com bastante cuidado, com bastante dedicação, você vai conseguir fazer florescer uma história que só você poderia contar. E não escreva sozinho, tem amigos escritores que vão te estimular, te incentivar ao longo desse processo, que vão te ajudar a perceber o que é tão único na sua escrita, o que é aquilo que só você traz de perspectiva especial. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no canal, e também aproveite para comentar se você tem outras inseguranças nesse processo de escrita. Vamos conversar sobre isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.